Olá a todos, chegamos agora nas últimas alahot desse capítulo, tratando sobre a Kriyat Torah no Shabbat. Fala pra gente que eu estou chamando na alahá. Besiman kavdal tzeifal v'nidber dim nimtzat ta'ut bechaser veyater, kol sheino meshtanen lo kriya velo perush, il motzim sefer Torah acher. Apareceu em um dos capítulos lá atrás, capítulo 24, que caso tenha uma letra faltando no Sefer Torah, se é uma letra que ela é Chaser ou Yater, ou seja, a letra Vav ou a letra Yud, que dá para escrever a mesma palavra com ou sem a letra, as vogais no alfabeto hebraico, muitas vezes elas podem não estar escritas na própria palavra, a gente lê a palavra com a vogal, independente dela. Então, se é algo desse tipo, que ele não afeta a leitura e nem a explicação do Pasuk, não se tira outro Sefer Torah no lugar dele. Então, estavam lendo o Sefer Torah e viram que tem uma palavra que está escrito sem Vav, mas dá para ler ela normalmente, continuam lendo. Mikomakom, inim tzakin beshabat, afapishin motim Sefer Torah acher, al kol panim lo ikru beSefer Torah ze, yoter mishva kruim, ve'ashvi ikra haftarah bebrachot, ve'lo emru kaddish ad lechar kriyat haftarah ve'brachot. Porém, no Shabat, mesmo que não vai tirar outro Sefer Torah, a gente limita ao máximo, diminui o máximo o número de pessoas que vão subir na Torá. Então, em vez de subirem 7 pessoas na Torá mais um maftir, vão subir apenas 7 pessoas. E a sétima pessoa subir na Torá, ele vai fazer a Haftarah, vai fazer as brachot da Haftarah, vai fazer a Haftarah, e o Kaddish vai vir somente depois da Haftarah. A gente viu nas alahot anteriores que o Kaddish somente é feito depois que 7 pessoas subiram. Então, o sétimo a subir, nesse caso, já que ele vai fazer a Haftarah, também o Kaddish vai pular para depois da Haftarah e não antes do maftir, porque a gente não vai ter aqui a pessoa que vem na função de maftir, porque aqui a gente vai limitar ao mínimo, né, obrigatório o número de pessoas que sobem na Torá. Isso num Shabbat normal, que o maftir ele lê o fim, ele repete o fim da parashá. Mas quando tem alguma outra obrigação com relação ao maftir, se tem um maftir especial, por exemplo, Rosh Chodesh ou Hagim, etc., que Haftarah, o maftir é separado, então tem que chamar o maftir por si só. 7 pessoas vão ler o primeiro Sefer Torah, vão ser os 7 obrigatórios. Kaddish vão chamar o maftir para o segundo Sefer Torah, onde ele vai ler a parashá especial ligada àquele tema, aquele dia. O Bemincha lo yotzihu, e na hora de Mincha não deve se tirar esse Sefer Torah que está com uma letra faltando, deve se tirar outro Sefer Torah do Eichal. 10ª alahá. ביום שמוצאים שני ספרי תורה ונמצא פסול בראשון ויש עוד ספרי תורה באחד ורוצים לקחת את הספר השני לקרוא מתוכו ואחר כך יוציאו ספר תורה אחר לקריאה שנייה, לא יעשו כן, כי צריכים לקרוא מתוך ספר תורה מה שהוכן בשבילו. Caso seja um Shabbat que tiram 2 Sifrei Torah, por algum motivo, tem Rosh Chodesh, por exemplo, tem o Sefer Torah no qual vão ler a Parashá, e tem o Maftir, ele vai ler a Parashá ligada a Rosh Chodesh. O que acontece? Se estavam lendo no primeiro Sefer Torah, encontraram algum defeito, algum psul, alguma coisa que invalida o Sefer Torah. E agora tem 2 opções, ou tirar mais um Sefer do Eichal, ou usar o segundo livro que foi tirado para ler a Parashá e depois ler o Maftir. Fala pra gente que nesse caso deve-se tirar um outro livro, não deve-se ler, não deve-se continuar a parashá do Sefer Torah que foi tirado para o Maftir, porque já que ele foi tirado para o Maftir, a função desse Sefer Torah ele foi tirado para ser lido nele Maftir, e não ser lido outra parashá. Cada Sefer Torah ele tem que ser lido no que ele foi tirado, foi preparado para ser lido nele. Por isso, já que precisa de um Sefer Torah agora para ler a parashá, e o Sefer Torah que está fora foi feito para ler Maftir, a gente tira mais um terceiro Sefer Torah para substituir o primeiro. Assim também quando tem 3 Sefer Torah, se um deles está passul, não se usa um dos outros 2 para isso, se busca um 4º livro, a não ser que não tenha um 4º livro no Beit HaKnesset. Se também perceberam que trocaram Sefer Torah, confundiram, pegaram o errado, não deve se pegar o segundo Sefer para ler a Parashá obrigatória, e sim o primeiro Sefer que tiraram por engano, vão consertar, colocar ele no lugar e ler na Torá normalmente. Dessa primeira alahá, essa alahá é uma alahá mais técnica com relação a quem tem preferência de subir na Torá. Na Torá se sobem geralmente 7 pessoas, às vezes se coloca algumas pessoas a mais quando tem certas obrigações. A gente vai ver aqui obrigações que fazem com que a pessoa ele tenha a obrigação de subir na Torá no Shabat. Tem certas situações na vida da pessoa em que tem uma obrigação de chamar ele para subir na Torá.
Então, geralmente sobem 7, às vezes quando tem obrigações aumenta 8, 9, 10. Geralmente não é bom acrescentar demais para não cansar o tzibur, mas mesmo assim, quais são as obrigações e qual é a ordem de preferência com relação a essas obrigações? Se, por exemplo, a gente tem duas pessoas que têm a obrigação de subir na Torá, quem deles vem primeiro? Então, fala para a gente que fala qual é a ordem dos principais na linha de quem tem preferência para ser chamado no Sefer Torá. Chatan be'om chubato, o Chatan no dia do casamento. Se o Chatan vai casar e hoje numa segunda-feira, por exemplo, ou numa quinta-feira, ele tem preferência para subir no Sefer Torá. Depois, segundo, Chatan be'shavat shelifnei hachatuna shemizamrim lo dehainu shel bachur venar shenasam bar mitzvah beto shavua hem hashavim. O Chatan no Shabat que antecede o casamento dele, ou um jovem que fez bar mitzvah naquela semana, os dois têm o mesmo nível, os dois estão exatamente iguais. Os dois têm o mesmo tipo de preferência. Terceiro, o Sandak be'yom milah ve'oto fez tatinok b'shat milah. O Sandak, no dia do Brit Milá, ele também tem preferência, ele fica aqui em terceiro lugar. Então, se por exemplo, a gente tiver um Chatan que vai casar durante a semana, ou o Sandak, o Chatan vem antes do Sandak. Quarto lugar, Sandak be'yom milah, shemachnis tatinok lebeit hakneset lemulo. Outra função no Brit Milá é a pessoa que leva a criança da mãe para dentro do Beit HaKnesset, ele fica no quarto lugar depois do Sandak. Quinto lugar, Bala yoledet she'alda bat ve'olechet lebeit hakneset. Quinto lugar, o marido de uma mulher que teve uma filha e a esposa, a mãe, vai para o Beit HaKnesset. Sexto lugar, Bala yoledet she'alda ben ve'olechet lebeit hakneset. Sexto lugar, o marido de uma esposa que teve um filho, que ainda vai ter Brit Milá, etc. Ele fica em sexto lugar. Então, primeiro se ela teve filha, depois se teve filho. Então, se a gente tem dois novos pais na sinagoga, um teve uma filha e o outro teve um filho, esse que teve uma filha vem antes daquele que teve um filho. Caso as esposas venham também no Beit HaKnesset, porque ele vai subir em nome da esposa, representando a esposa. Porém, veio em Namolchot no Beit HaKnesset, mas se a esposa não está no Beit HaKnesset, não vai estar lá, não vai ouvir as brachot, Eina Ba'alim Chiyuvim, ela em Yom Echad, ve'arba'im lazachar, ve'yom Echad u'shmonim lenekeva, shaz uzman avat hakorban, ele não tem obrigação nenhuma, a não ser que seja algo especial, não vamos entrar nessa questão aqui. Mas de forma geral, se a esposa não está no Beit HaKnesset, o marido não tem obrigação nenhuma de chamar o marido para a Torá. Sétimo lugar, Chatan she'etah chatunato miyom revi ve'elach b'shavat shelachar hachatuna v'davka k'shea bachur betulá. O Chatan, depois do casamento, se ele casou ainda próximo ao Shabat, de quarta-feira até o Shabat, ele também tem preferência. Oitavo lugar, Yortzat Bobayom, alguém que tem o dia do falecimento de algum parente, como os pais, em que ele faz Kaddish nesse próprio dia. Nono lugar, havia Tinok Beyom Milá, o pai da criança que fez Brit Milá. Décimo lugar, Yortzat Sheyelo Beshavua Shelachar Shabbat, alguém que vai ter Yortzat durante a semana pós-Shabbat. Ele fica no 10º lugar na preferência. 11º lugar, Mohel Beyom Milá, o Moel quando é o dia do Brit Milá. 12º, Sandak Vacharav Avia Ben Vacharav Moel Beshabat Shelifnei Milá, o Sandak, o pai da criança, e o Moel no Shabat que antecede o Brit Milá. Certo? Não é Brit Milá no próprio dia, é o Shabat que antecede o Brit Milá. Esses três entram aqui na lista. Shnei Chiyuvim Shavim, caso tenham duas pessoas que estão exatamente na mesma situação, Talui Bedat Asgan ou Yatilu Goral, depende do Gabai, ou fazem um sorteio entre os dois. Mishein lo eranut, alguém que não pertence à cidade, ele não é morador local, enodoreshum chiyuv, ele não vem antes. Então, se tem duas pessoas que estão no mesmo nível, tem a mesma situação, um é morador local e o outro é estrangeiro, o morador local tem preferência. No Agim likrot lemishatil latzil laderech achar Shabbat, ou shebam naderech, também se costuma chamar alguém que vai viajar ou que chegou de viagem. Vechen no Agim lachlok kavod leorech nechmad likroto, avalem dochim shum chiyuv, também se costuma chamar, se tem uma visita importante na cidade, no Beit HaKnesset, se costuma chamar ele, mas ele não tem preferência se tiver alguém que tem obrigação de subir, como alguém que tem Yortzat, etc. Essa visita importante não tem preferência.